Olá, eu sou Cibele Cruz e no vídeo de hoje você vai aprender a como conciliar de uma vez por todas trabalho com estudos. Se é possível trabalhar 8 horas e meia por dia e ainda assim estudar para concurso público, é possível. Como que eu sei disso? Porque eu tenho vários alunos na mesma situação. E é possível não só você estudar apenas 1 hora por dia, mas você conseguir achar mais momentos no seu dia para poder fazer com que isso seja mais proveitoso e você seja aprovado mais rápido. Então é sobre isso que a gente vai falar no dia de hoje. Vamos lá, a primeira coisa que eu sempre penso quando o aluno fala assim, se eu pego o serviço 9 horas da manhã, por exemplo, e eu paro de trabalhar às 6h30, ou eu paro de trabalhar às 7 horas da noite. Qual que é o horário que, na lógica, esse aluno vai querer estudar? Se esse aluno vai querer estudar depois que ele chegar do serviço, depois das 7 da noite. Esse é o horário mais lógico que a gente teria para esse aluno começar a estudar. Mas veja bem, sabe como um celular que a gente dorme conectado na tomada, né? No final do dia a gente está com a bateria fraquinha. Dorme conectado na tomada. No dia seguinte, a gente acorda com a bateria com carga total. É isso que acontece com a gente. Salvo raríssimas exceções, nós, seres humanos, somos recarregados quando dormimos e acordamos com a bateria recarregada. Tarci, o que isso tem a ver com trabalho e estudo para concurso? Bom, se eu disse que seria mais lógico para o aluno pensar em estudar às 7 horas da noite, quando eu começo a trazer para você que o momento que você está com a maior energia é de manhã, o que você começa a pensar? Numa forma de tentar aproveitar as suas horas na manhã o máximo possível. Se é sempre que isso é possível, não. É todo mundo que consegue isso? Não. Mas eu tô falando pra você, que vai pegar às vezes serviço 8h30 da noite, ou que vai pegar serviço 9 horas da noite. Muitos alunos preferem acordar às 6 horas da manhã, cumprem 2 horinhas ali, depois já tomam banho, já vão pro serviço, mas aquelas 2 horinhas foram horas com qualidade, com energia, com ânimo, muito mais do que as horas que eles fazem quando eles chegam no serviço. Então, primeiro de tudo, é que se isso é possível para você, eu quero que você comece a pensar nessa possibilidade. Bom, a segunda coisa que eu quero que você entenda é que trabalho e estudo são as suas atividades principais. Às vezes você está acumulando várias tarefas, cuidar de casa, né? Enfim, a faxina como um todo, tem filhos, tem academia, fazer compras, mas o trabalho e o estudo, como eles vão tomar mais do seu tempo e da sua energia, eles são as suas atividades principais. Mas eles não são as atividades em que você está focado. Como assim? Sim. Um erro que eu vejo muito grande é quando o aluno quer estudar para concurso público, ele quer ser aprovado na primeira oportunidade, mas ele ainda está com um foco muito preso no trabalho. E o que eu falo é o seguinte, é muito diferente você querer ser aprovado no concurso público e é muito diferente você querer ser promovido na sua empresa. São focos completamente diferentes. Então, o trabalho é muito importante para você, você tem que trabalhar 6 horas por dia, 8 horas e meia por dia, 4 horas por dia, mas os estudos para concurso, para você ser aprovado mais rápido, são o seu foco. Então, são sim as suas duas atividades principais, mas o seu foco não tem que estar no trabalho. O seu foco tem que estar nos estudos. E tem um caso muito curioso, né? Tem um rapaz que trabalhava no tribunal, e ele queria sair do tribunal para poder passar em outro concurso, agora eu me esqueci qual. Na hora que ele chegou no tribunal, ele pegou o setor que era o setor que menos exigia capacidade intelectual. Que ele tinha que ficar fazendo umas coisas meramente administrativas, umas coisas mais que ele não tivesse muito que pensar a respeito. Por quê? Porque ele estava muito focado em sair dali. O foco dele não estava no trabalho. O trabalho era uma atividade que ocupava tempo, mas o foco dele estava em sair dali para ele poder ser aprovado no concurso público. Então, assim, na sua empresa, é importante que a gente destaque isso, porque às vezes a nossa necessidade de ser perfeccionista, a nossa necessidade de querer agradar, faz com que a nossa energia também fique toda concentrada na nossa empresa. Toda. Só que o nosso foco está na aprovação, a gente tem que guardar um pouquinho de energia daqui, mesmo que a gente vá se prejudicar um pouquinho para poder julgar aqui nos estudos. Quer dizer que eu vou fazer um trabalho de qualquer jeito? Não. Quer dizer que eu vou fazer um trabalho que eu vou desmerecer meu salário? Não. Mas quer dizer que as minhas atenções e a minha energia tem que estar poupada, intelectualmente falando também, para os meus estudos. Eu não vou focar em ser o melhor para poder ter um cargo maior, para poder agradar o chefe. Não, eu vou focar em fazer meu trabalho bem feito, como eu tenho que fazer. Acabou aquele turno do trabalho, eu venho cá e trago meu foco total para os estudos, porque essa é a parte da vida que eu quero fazer crescer, tá? Então entenda, são duas atividades principais, mas o seu foco não tem como estar nas duas, porque aquilo que você foca é o que cresce. Se você focar na empresa, em ser um bom funcionário e etc, você vai crescer?
na empresa. Se você focar em fazer o seu trabalho bem feito, mas colocando aqui toda a sua atenção, energia e foco nos estudos, o que é que vai crescer? A sua aprovação. É muito importante que a gente entenda essa diferença, tá? Beleza, Si, o que eu acho que as pessoas perguntam assim, Si, para quem trabalha 8 horas e meia por dia, ou trabalha em turnos assim, né? Trabalha 12 horas, descansa 24, etc, 12 por 36 também. O que você acha que é a carga ideal de estudo para quem trabalha num ritmo pesado? A carga ideal que eu acho de estudos é que você encontre pelo menos 2 horas por dia para estudar. E às vezes você pode falar assim, nossa, Se, isso na minha rotina é impossível. É impossível. Tinha uma aluna que ela trabalhava como assessora 8 horas e meia. Estava com um filho pequeno em casa, o marido trabalhava fora, enfim, eram várias situações assim. E a gente precisava encontrar ali pelo menos 2 horas. Ela falou, Si, é impossível, porque desde que eu tentei, eu só consigo achar 40 minutos. Eu deixei, conversa vai, conversa vem, eu fui conhecendo da rotina dela e aí o que a gente faz? A gente começa a agrupar as atividades em bloco. Então, por que a gente perde muito tempo ao longo do dia? Porque a gente quer fazer tudo de uma vez, a gente quer fazer tudo de uma só vez. Então, eu quero trabalhar, cuidar do filho, estudar para concurso, tudo ao mesmo tempo. Eu sei que quando a gente tem filho pequeno, não é muito possível de separar, olha, agora é a hora da mamãe. Não, eu sei que quando o filho é pequeno tem essa demanda. Mas ainda assim, tem outras atividades que a gente não pode atropelar. Hora do trabalho é hora do trabalho, foca no trabalho. Hora do estudo é hora do estudo. Então a gente começa a dividir o dia em blocos e o que eu fiz muito com ela foi o seguinte, ela tinha todos os dias ela fazia todas as tarefas de casa. De lavar louça, de limpeza, de etc, etc. A gente começou a organizar as tarefas por dia. Por quê? Começou a sobrar mais espaço e ainda assim a casa se manteve em ordem. Então, quando eu falo que a gente tem que encontrar 2 horas líquidas por dia, é porque é possível de encontrar. Só que talvez um pouco na desordem do nosso dia, um pouco de querer matar um leão por dia, de querer cumprir todas as atividades, a gente acaba não deixando que sobre tempo para nada. E é natural. Mas primeiro você vai precisar olhar para o seu dia. E aí eu sempre falo, coloca num papel, escreve o seu dia num papel. Na segunda-feira, como é a sua segunda-feira? Na hora que você olha para o seu dia, você fala, nossa, se essa atividade aqui, em vez de eu fazer ela de manhã, eu fizer ela quando eu estiver voltando do serviço, eu ganhei um tempo de manhã. A gente só consegue saber disso se a gente observar, tá? Então a carga horária que eu acho ideal é pelo menos 2 horas por dia. E se você não trabalha no final de semana, aí você consegue forçar um pouco mais, estudar mais no final de semana para poder pegar isso, tá bom? Beleza, qual que é a outra coisa que a gente tem que se atentar muito quando se fala de trabalho e estudo? A grande vertente, eu vejo que como diferencial de quem trabalha e estuda do que para quem só estuda, é que a constância tem que ser uma regra na sua vida. Às vezes você vai chegar no trabalho, se você vai estudar depois do trabalho, você vai chegar no trabalho muito cansado. E você vai falar assim, hoje eu não vou estudar, estou muito cansado, amanhã eu pego para estudar. Isso deve ser evitado o máximo possível, porque você já não tem tanto tempo disponível para poder pegar essas horas depois. Então eu vejo que um grande diferencial de quem trabalha e estuda para quem só estuda é que a constância tem que ser regra na rotina de quem trabalha e estuda. Se você determinou que vai estudar 1h30 por dia, que foi o momento que você encontrou, você vai estudar todos os dias 1h30 por dia. Pode acontecer de um dia ou outro, acontecer alguma coisa, você não conseguir estudar, ok. Mas isso não pode ser a regra. Senão você fica aquele concurseiro que fica indo e voltando, começando e parando, fazendo e acontecendo. Não, na verdade não. Então a constância tem que ser a regra para você. Um outro pensamento que eu gosto muito de desenvolver nos alunos que trabalham e estudam é o seguinte, o seu tempo livre que você tem agora, ele tem que ser usado para você passar por essa fase de forma mais rápida possível. Ou seja, você está num momento agora que é um momento de transição da sua vida. Como assim transição? Se eu estou acumulando 2 tarefas, eu estou trabalhando, está me esgotando muito, eu estou estudando para concurso, está me esgotando também, então estou num momento de transição para alguma hora largar esse trabalho aqui e me realizar nessa atividade dos estudos aqui. É um momento de transição, é um momento um pouco turbulento, é um momento que vai exigir muito de você, mas é um momento passageiro da sua vida para você realizar o que você quer. Então o que eu sempre falo é, foca o seu tempo livre para você passar nesse momento de transição o mais rápido que você conseguir. Não usa o tempo livre para descansar 100%, porque você tem que sair dessa fase de transição mais rápido. Porque quanto mais a gente fica nessa fase, mais frustrado a gente fica, mais sem força a gente fica, mais desanimado a gente fica. Então não, essa fase de transição tem que acabar rápido, tem que acabar muito rápido. Então usa o seu tempo livre e fala, nossa, se falou que eu preciso sair dessa fase de transição mais rápido.
rápido. Eu preciso ser aprovado no concurso mais rápido porque a minha vida vai melhorar. Porque tá desse jeito agora porque eu tô numa fase de transição. Então eu preciso sair disso. Ok, o que eu vou fazer? Eu vou usar todo o meu tempo livre que eu tiver disponível, que eu não tiver numa estafa mental, mas que eu conseguir para eu estudar, para eu forçar, para eu me focar a sair dessa fase o mais rápido possível. Lembra de uma frase que eu até acredito que você deveria escrever para você, porque essa frase de transição eu sei que é pesada, eu sei que é puxada. Então escreve essa frase para você. Fase não é fim. O que você está passando agora é uma fase. O que você está passando agora não é o fim. O fim é a sua aprovação, é a sua vida de concursado, é a vida que você quer. O que você está passando agora é fase e fase não é fim. E falando sobre isso, sobre essa fase ser uma fase turbulenta, ser uma fase cansativa, eu quero que você perceba muito que ao seu redor, na melhor das intenções, existem os fiscais do prazer. O que são os fiscais do prazer? É a sociedade, e às vezes até a sua própria mente, mas principalmente a sociedade. Seu esposo, sua esposa, se você mora com mãe, pai, a pessoa com quem você mora, o companheiro, eles vão falar assim, não estuda hoje não, você tá cansado demais. Essa semana foi muito puxada para você, descanse, você está cansado demais. Eles falam isso na melhor das intenções, porque eles querem o seu bem. Eles são fiscais do prazer. O que eu costumo dizer para os meninos do Nação Aprovada é: eu sou o fiscal do sonho, eu não sou o fiscal do prazer. Se eu puder te fazer conquistar o seu sonho tendo prazer, maravilhoso. Mas se você tiver que abrir mão um pouco do seu prazer para conquistar o seu sonho, eu sou fiscal desse sonho. Então cuidado, porque a sociedade vai abraçar as suas desculpas. Se você trouxer uma desculpa que justifique você não estudar, tanto para você quanto para a sociedade, eles vão abraçar, porque é natural. Não, você se esforça muito, tá bom, por hoje chega. Não, essa semana não. Não, semana que vem vamos para uma praia descansar. Eles vão fazer isso, você vai tender a fazer isso. Nossa, não, hoje eu tive um dia muito exaustivo no trabalho, foi um dia muito puxado para mim. Hoje eu mereço descansar. A não ser que você precise muito desse descanso, muito porque você não está conseguindo, não seja um fiscal do prazer. Lembre-se sempre, você precisa ser o fiscal do seu sonho, porque se você fica só na zona de prazer, o seu sonho vai sendo deixado de lado, tá? E lembra, é fase, não é fim. A gente vai passar por isso tudo já já. Um outro conceito que você precisa levar nesse momento é que você tem que colocar as tarefas mais simples no momento mais difícil. Lembra? Tarefas mais simples nos momentos mais difíceis. Como assim, Si? Você, por exemplo, vamos supor que você colocou que você vai estudar 1 hora pela manhã, que é o possível de você fazer antes de trabalhar, e quando você chegar do trabalho, vai chegar, tomar um banho, etc, e vai estudar mais 1 hora, ok? Ok. Nessa 1 hora que você vai estudar depois do trabalho, essa 1 hora já é uma hora que provavelmente você está cansado. Provavelmente a energia já não está lá nas alturas como está de manhã. E aí o que a gente faz? A gente coloca nessa hora umas atividades que te auxiliem a cumprir essas atividades. Por exemplo, se eu tenho pânico absoluto, total, acho muito difícil aprender raciocínio lógico. Raciocínio lógico é um negócio, para mim, que eu nem sei se é desse mundo. Raciocínio lógico é uma matéria que exige muita energia de mim, porque não flui, não é algo com facilidade. Eu vou colocar raciocínio lógico no final do meu dia, depois de trabalhar, cansado? Ou eu vou colocar raciocínio lógico no início do dia, quando eu sei que eu tô com mais energia, com mais carga, tá? Então guarda bem isso, coloque as tarefas mais simples para os momentos mais difíceis. A forma que você organiza os seus estudos também faz diferença para você conseguir os seus resultados e rendimentos mais rápido. E falando em estudar logo depois do serviço, é preciso que você coloque uns pontos de alívio para você resetar o máximo da energia que você conseguir. Como eu disse, quando a gente chega no final do dia, a gente está com a bateria quase lá descarregada e a gente precisa dormir para recarregar. Mas se você vai estudar ao final do dia, você não tem o início do dia para estudar, você precisa dar um jeito de estudar com a energia. E há uma forma de você recuperar um pouco da energia que foi consumida ao longo do dia. É como o celular, que você coloca um pouquinho na tomada, ele recarrega um pouquinho e depois você tira da tomada. É mais ou menos isso. Então há uma forma de você recuperar um pouco dessa energia perdida. E aí, como que a gente faz isso? A gente faz isso com atividades para resetar. Quais atividades são essas? A primeira atividade, se você ainda não conhece, chama Power Nap. O que é Power Nap? É uma pequena soneca de 20 a 30 minutos mais ou menos, que é um sono, você vai dormir um sono um pouco mais profundo, mas quando você acordar, você está com a bateria recarregada para poder fazer alguma coisa, tá? Principalmente se você chega do serviço 4 horas da tarde, se você chega do serviço 5 horas da tarde, eu sempre indico fazer isso. Se você chega muito tarde, até não, mas se você chega 4, 5 horas da tarde, eu indico que você faça isso. Bota ele tem que colocar para despertar, senão vai dormir o resto da tarde toda até a noite. Não, coloca para despertar. Vou deitar para dormir, coloco 20 minutos para despertar, 30 minutos. Quando eu acordei, passei, tomei uma água, nossa, sim, tô recarregado. A sensação é essa, eu tô recarregado.
Chama Power Nap, é um tipo de atividade que está sendo muito usada, inclusive nas empresas americanas, o Google usa, o Facebook usa, os funcionários dormem um pouquinho ao longo do dia, vão lá, eles param atividades dele, dormem 20 minutinhos, tem até umas salas já que eles já construíram para isso, depois eles acordam recuperados para poderem render mais. A primeira coisa que você pode fazer, então, é isso, para você resetar a sua energia. A segunda coisa que você pode fazer é você tomar um banho bem relaxante, mas não é um banho correndo para sentar para estudar, não, é um banho que, de fato, eu vou deixar a água descer e eu vou deixar a água me relaxar. Essa também é uma outra atividade para você, é como se você estivesse deixando embora tudo que você passou aquele dia. Como se você estivesse deixando embora todo o estresse que ficou no trabalho, toda a briga com o chefe, tudo que você talvez não tenha conseguido resolver, aquilo está indo embora naquele banho. Essa é uma outra forma da gente resetar a sua energia, tá? E existe uma outra forma também, que é com atividades físicas. Às vezes o aluno fala assim, quando eu chego em casa do trabalho, cansado, eu vou lá, faço uma refeição muito pequena, mas eu dou 15 pulinhos de corda, eu dou 10 pulinhos de corda, e aquilo já me ativa numa quantidade que eu posso sentar para começar a estudar. Você tem que entender qual que é o seu limiar, o que você poderia fazer. Tem gente que faz agachamento, tem gente que faz flexão, tem gente que faz polichinelo, o que quer que seja, para ativar o seu corpo, para poder entender que vai começar uma nova tarefa que precisa de energia. Então a gente tem essas atividades para resetar isso, para a gente conseguir estudar nesses momentos que a gente está com a energia mais baixinha. O último ponto que eu quero trazer para você, que é um ponto crucial, é que eu quero que você foque no que você controla. Eu sempre falo, né? Eu tenho o seu jardim aqui, o seu jardim é esse e a sua planta tá aqui. Mas do lado de cá tem o jardim do vizinho e tem a planta do vizinho. Se você olha só para a grama do vizinho, se você fica aguando a grama do vizinho, olhando para a flor do vizinho, nossa, olha que flor bonita, como a flor do vizinho tá crescendo bonita. O que é que vai acontecer com a sua flor? Se ninguém tá aguando, se ninguém tá olhando, se você nem tá conversando com a sua flor, ela vai morrer. Então foca no que você controla. Se você tem 2 horas para estudar por dia, são 2 horas que você vai fazer as melhores horas da sua vida nos seus estudos. Não importa se o colega tem 5, se o concorrente tem 10, tem 13, não importa. São as suas 2 horas que vão ser responsáveis pela sua aprovação. E o seu dever é pegar essas 2 horas e fazer delas a melhor hora possível. Eu quero que você entenda que nessas 2 horas você vai estar tão dedicado, tão determinado, querendo tanto aquilo, que essas 2 horas vão valer pelas outras 6 de outra pessoa que está estudando mais ou menos, tá? Foca no que você controla, foca no que você tem. Um grande ladrão de energia e um grande ladrão de tempo é você querer que a sua vida fosse de um jeito que ela não é hoje. Se eu posso querer que a minha vida seja diferente, pode, é o que você está querendo nesse momento. Lembra que eu falei que você está em fase de transição? Está saindo do trabalho, está lá trabalhando, mas para sair, para poder passar num concurso público, para poder, de fato, ter a realização que você quer. Então, sim, você pode querer outra vida, mas você não pode ficar parado no tempo pensando em quanto você queria essa vida. Você pode querer outra vida e construir essa vida. O fato de você almejar um sonho, de você querer alcançar uma coisa, tem que ser combustível suficiente para você construir essa coisa, mas não para você ficar parado desejando essa coisa. Porque se você ficar parado, desejando ter mais horas, desejando ter mais energia, desejando não ter um tanto de coisa na casa para fazer, nada disso vai resolver. Você vai continuar com as mesmas coisas e vai continuar na situação que você está, beleza? Agora um conselho especial para quem tem que cuidar da casa, tem que fazer tarefas de casa, tem que, enfim, mora com a família e tudo mais. Entenda, nessa fase de transição, a gente não vai conseguir uma coisa. Eu sempre falo que a gente nunca consegue essa coisa, mas nessa fase de transição, principalmente, a gente não vai conseguir uma coisa. Que coisa que é essa? Ser perfeito. Eu não vou conseguir ser perfeito. Eu não vou conseguir agradar a todo mundo. Eu não vou conseguir fazer todas as coisas que eu preciso fazer na ordem que eu preciso fazer. Não vou conseguir. Nesse momento de transição, isso não vai ser possível. Isso vai ficar sobrestado para que eu consiga, depois que eu for aprovado, que eu tiver toda a minha tranquilidade, que eu tiver o meu salário, eu possa retomar a qualidade das coisas. O que eu quero dizer? Que alguma coisa na sua vida, algumas coisas na sua vida vão ficar um pouco desorganizadas. Essa ideia de que a gente vai equilibrar todas as áreas da vida, sim, eu vou equilibrar todas as áreas da minha vida. Família, casa, saúde, emprego, concurso público, mestrado, mestrado, curso de inglês, não. Essa ideia de querer equilibrar tudo é exatamente o que desequilibra tudo e faz com que você não alcance o que você quer. Algumas partes da sua vida vão ficar um pouco turbulentas, desde que não sejam partes que sejam necessárias para que você consiga seguir. Por exemplo, a sua família é uma parte que eu não aconselho que você deixe ficar turbulenta. Senta com as pessoas, explica para as pessoas o que está acontecendo, explica para as pessoas o seu planejamento, explica para as pessoas o quanto você vai se dedicar a isso para passar dessa fase mais rápido. Peça a compreensão e o auxílio deles.
porque você vai precisar deles na maioria das vezes. Tem família que não apoia, ok, tudo bem, não vamos contar com isso. Tem marido, tem esposa que não apoia também, ok, se não apoia tá tudo bem. Mas se apoia, é legal que você use do apoio deles para poder conseguir conquistar isso, tá? Então sim, algumas áreas da sua vida vão ficar um pouco prejudicadas. A academia que você ia todo dia, talvez não seja possível ir todo dia mais. Você vai 3 vezes na semana. Um parente que você visitava sempre, ou alguma atividade rotineira. Se a minha casa estava sempre um brinco, todos os dias estava limpa, organizada, a cozinha estava linda, todos os banheiros lavados, provavelmente isso não vai ser possível mais. Mas lembra, isso é uma fase. Não é um fim. Sossega um pouco nessas atividades, sossega com o fato de que não vai ficar tudo certo, porque isso é passageiro. A gente está fazendo isso para que já já você possa ter uma vida mais confortável e continuar fazendo essas coisas que te agradam tanto, mas de uma forma até melhor, de uma forma muito mais prazerosa, sem cobrança, beleza? Bom, era isso que eu tinha para falar com vocês sobre estudar para concurso público e trabalho, sobre conciliar. Lembra, o mínimo que você precisa procurar achar no seu dia são 2 horas. Se você não achou isso ainda, senta hoje, após essa aula, fecha, coloca num papel, dia por dia da semana, e vê onde que você pode encontrar essas horas. Você vai se surpreender com a quantidade de horas que talvez você vai achar que você nem sabia. Alunos que estudavam 30 minutos, que às vezes nem estudavam, sinceramente. Alunos que às vezes nem estudavam, achavam que não tinham tempo, estão trabalhando 8 horas e meia por dia e estudando outras 3,5, tá? Então sim, é possível, mas é preciso que você também observe um pouco do seu dia, que você enxergue como você vai fazer isso. Eu tenho certeza que vai dar certo. Sim, pergunta que não quer calar. Se eu estudar 2 horas por dia e se eu intensificar um pouco no meu final de semana, em vez de estudar 2, eu conseguir estudar 4, por exemplo, esse tempo é um tempo necessário? É um tempo que você acha que é um tempo que eu vou conseguir ser aprovado? Eu te falo com clareza, com absoluta certeza e tranquilidade que sim. Esse é um tempo que vai te fazer ser aprovado. O que você precisa é saber como você vai aproveitar esse tempo. E de novo, como eu falei, as horas que você vai estudar, você tem que dar o seu melhor nessas horas. Você tem que pegar essas horas para estudar com tudo que você pode. E sim, isso vai ser o suficiente para a sua aprovação. Fica tranquilo e sossegado com isso. Só foque em fazer aquilo que você pode controlar e faça dessas horas que você tem as melhores horas possíveis, beleza? Então é isso, um grande beijo, fique com Deus e a gente se fala no próximo vídeo. Tchau, tchau!